Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo. Hoje, uma terça-feira, primeiro dia de dezembro, Papai Noel. Acho que nem vai ter Papai Noel esse ano, né? Se tiver, de forma contida. Porém, vemos decoração de Natal nos shoppings, nas lojas. E seguimos em frente aí na nossa luta na seara da renda variável. Pessoal, o Telegram gratuito à disposição aqui na parte alta. É só entrar com o celular. Na descrição do vídeo tem o nosso Instagram, Facebook, o site onde você pode assinar também Informe Cenário. Vamos em frente, fazendo os nossos estudos diários, que trago para vocês com muito prazer e satisfação. Bom, vamos começar aqui pelo petróleo. Daqui a pouquinho teremos a abertura das bolsas americanas, às 11h30. O petróleo, eu penso que no caso do petróleo norte-americano, haverá uma correção até a região de $43, pelo menos aqui na média de 21, topo anterior. Petróleo Brent negociado em Londres. A maior parte dos meus alunos que operam no exterior, alunos de longa data, já operam o Brent. Eu não sei se tem uma razão para isso, eu vou até perguntar. Creio num teste desse topo anterior aqui a 45,28, $45, onde também está a média. O Bitcoin tem um sinal de topo, porque ele tinha uma marcação de máxima aqui a 19.490 dólares, está 18.900, né? Então rompimento falso, talvez um teste de 17 mil dólares aí seja o caminho mais natural no curto prazo. E nós temos o BZQ, que opera de maneira, está fechado agora, daqui a pouco abre de maneira uma ETF, uma share norte-americana. Opera de maneira inversa ao nosso mercado. Tem um gap aqui que eu penso que vai puxar o preço. Falando da Bolsa de Xangai, né? A Bolsa de Xangai resolveu acordar, o gigante estava dormindo. Está fazendo topos e fundos ascendentes. Então nós temos uma tendência de curto prazo de alta. Shooting Star não foi anulada ainda. Eu voltaria minhas atenções aqui se eu operasse algo relacionado à China, mais a uma LTA curta que a gente consegue traçar, cuja perda traria a venda de volta à cena do que propriamente a mínima da Shooting Star, a qual é válida também. Naturalmente, um fechamento abaixo de 3.390 pontos pode trazer sim uma pressão vendedora importante. Nós temos Eurostock 50. O sinal de ontem é um sinal forte de topo, mas assim, para quem conhece o nosso racional, a metodologia da Top Traders, a gente procura, né, mesclar gráficos, fluxo e fundamentos. Então o fluxo ele ainda é positivo, né, mas no gráfico assim, tem um sinal forte de topo. Vamos ver como é que os desdobramentos ocorrerão no curto prazo. Pô, eu engolfo numa região alta e tal. E aí a gente tem a Bolsa da França também, ontem fechando abaixo da média de 5, aí hoje volta a subir. Pessoal, quando existe um movimento de alta, um movimento de baixa, é duro de mudar. Aí você fica naquela dúvida, putz, se eu comprar agora tá esticado, mas aí alguns não querem ficar de fora. Aí tem o vendido que entra com volume, por exemplo, como aconteceu ontem no Ibov, e de repente ele fica assustado e ele tem que estopar. Ó. Por exemplo, ontem houve o acionamento de um candle de topo, que é uma estrela cadente, e fechou levemente abaixo da CLTA em azul. Aí o mercado vai e está subindo 1,79. Agora tem uma questão que eu sempre comento. Essa é uma das máximas da nossa metodologia. Tem o sinal, ele é confirmado. Muitas vezes aqui é o último respiro, por exemplo, da força compradora. E pode ter a marcação de um topo mais baixo. Por isso que eu sempre falo da importância do fechamento. Nada impede que o investidor realize lucro no intraday, até acione stop inteligente no intraday. Mas, por exemplo, se é formado aqui um topo mais baixo que o anterior e fecha, por exemplo, devolvendo pelo menos uns 60%, de repente está subindo 1,76, né? Aí fecha aí com 0,80, 0,70 de alta, é um sinal de topo importante. Aí fica um topo duplo com eixo onde, na mínima de ontem, é 108.830, que teria potencial real de trazer o mercado aqui nos 105.500 pontos.
Então é dessa forma que eu vejo o Ibov. Então tem que observar fechamento. Aí a gente tem aqui a bolsa do Reino Unido, que ontem acionou nessas mínimas aqui, hoje devolve. Mas ainda penso que tem uma ideia aqui de distribuição. O índice Nasdaq, as bolsas americanas, a gente volta ali no finalzinho para ver o VIX tal, e o fechamento. Aí tem o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, tem uma tendência clara de baixa, mas com sinal de fundo, que é um martelo, mas tem que confirmar, tem que fechar acima de 92,051. E a gente tem aqui o Ibov em dólares, que sobe sem sinal de topo, como se não houvesse um amanhã. Essa LTA é o que separa homens dos meninos. Então, eu falei do Ibov. Porra, meu gráfico tá todo bagunçado aqui, parece brincadeira, mas não é. Deixa eu abrir aqui o BOVA11. BOVA11 é a mesma leitura aqui, é o mesmo racional, né? O que acontece? Por exemplo, se a gente já tiver marcado a máxima de hoje, que eu acredito que o fizemos, eu não acredito, não estou dizendo que não vai ocorrer, né? Eu não sou Deus, eu só expresso a minha opinião aqui. Se houver a marcação de um topo mais baixo que o anterior, pô, é topo duplo. Onde é que estaria o eixo do topo duplo? Na mínima de ontem é 104,71. Se o 104,71 for violado, pô, ele pode trazer o BOVA11 aqui embaixo, ó, 98,20. Seria um M, né? Teria um potencial real para isso, um sinal técnico. Tem gap para puxar preço. No mínimo ele traria aqui, ó, a 101,53. Correto? O BOVA11 apareceu aqui a cada uma. Bom, a gente tem o dólar agora, o WDOF de foca 21. O trader, ele tem que superar tudo, né? Então, o F de foca 21, ele está numa região aqui, ó, de 5.279, 5.280. Ele está um pouco abaixo. Se ele voltar a trabalhar acima desse patamar, eu vou até marcá-lo aqui na imagem, ó. Vou colocar 5.279,500 para arredondar. Não? Eu, por exemplo, se eu fosse... Eu não estou operando dólar no momento, mas se eu fosse obrigado, por exemplo, aquela velha brincadeira, história que eu falo. Imagina que eu sou um trader de um grande banco, de um family office, tal, e chegam para mim e falam, olha, como uma época eu operei para um banco, mas isso há muito tempo atrás, há 8 anos atrás, chegam para mim e falam, ou é compra ou é venda. Você tem que, por exemplo, se posicionar em 300 mini contratos. Então faz um médio aí, ou você compra ou você vende. Eu compraria dólar no momento, na região de 5.274 aqui. Seria a minha decisão se eu tivesse que optar entre a compra e a venda. Ok? Aí vamos aqui observar o 30 minutos. Hoje eu vou fazer hoje eu provavelmente não vou gravar o radar, pessoal. Eu tenho um compromisso na Faculdade de Medicina aqui em São Paulo. Eu preciso ir lá cumprir um compromisso. Talvez eu não consiga gravar o radar. 5275,500. Muita gente acha que eu tenho um dia a dia corrido, que eu sou extremamente ocupado. Não, porque eu faço as coisas tudo com calma. Eu procuro fazer bem feito do que de repente fazer em quantidade, assim. Eu tenho um dia bem preenchido, gosto do meu dia a dia. Mas não que seja extremamente ocupado, não. Eu consigo equilibrar a minha vida familiar, eu consigo... Caramba, meu computador tá vivo aqui. Eu consigo ter um equilíbrio bem bacana, que é isso que eu sempre procurei no mercado financeiro. Não que o investidor, às vezes o investidor ele é estimulado por alguns professores e tal, a ser vagabundo, ser preguiçoso. Eu não concordo com isso, eu nunca vou concordar.
Eu nunca vou dizer que eu concordo para ser bem visto por fulano ou ciclano, ter amizade de alguém. Eu acho que o investidor, ou o ser humano em geral, ele tem que ser estudioso, trabalhador, é para isso que a gente está aqui. E é bacana você ter um dia preenchido com coisas positivas, construtivas, que edificam, né? É a minha opinião. Então eu acho que vai ser formado um fundo aqui. Para mim esse gap é um gap de medida que marca a metade do movimento, então estaria cumprido. Então penso que é uma situação que favorece a compra aqui no dólar. É a minha visão. Ok? O mercado de juros. Penso que o stop está abaixo do 6670, mas entendo como uma simetria em V que vai voltar aqui na parte alta. Nós temos a seguir o IFNC, que ontem deu um sinal importante de topo, só que hoje reage, como eu comentei, somente abaixo de 10.890 para a gente ter um sinal mais consistente, de uma queda de verdade. Ontem eu fui num cartório, eu vou apagar aqui a ilha, esses negócios. Eu fui num cartório na rua Princesa Isabel, ali acho que é Brooklyn. E aí eu encontrei um aluno, só que eu não peguei o nome, eu fiquei de mandar um abraço para ele, então um grande abraço. Eu estava fazendo uma escritura ali, daquele imóvel que eu comprei, que eu mostrei na semana do trader, que eu comprei no leilão. E ele estava lá fazendo alguma coisa, eu não cheguei a perguntar o que, sendo bem sincero. Mas provavelmente também ele estava fazendo alguma coisa do gênero, porque ele estava na mesmo setor que eu ali, é um senhor, deve ter uns 60 e poucos anos, falou que acompanha o meu trabalho desde 2010, então um grande abraço para ele e para a família dele, ficou muito feliz e honrado. Tava chovendo, né, daí eu acabei de sair, a gente se encontrou no estacionamento depois também. Tá chovendo muito. Pessoal, o sinal que a gente tem aqui no Banco do Brasil, agora, onde eu sempre, invariavelmente, encontro alunos é no Shopping Morumbi, quando às vezes eu vou lá. Sempre. Sempre. Há muitos anos não tem nenhuma vez que eu vá no Shopping Morumbi que eu não encontre mais de um aluno. Então, na minha visão, nós temos um oco, ombro, cabeça, ombro, em Banco do Brasil. Eu penso que nós temos esse padrão Tomem, como dizia o zelador de um prédio que eu utilizei lá como base, como escritório aqui em São Paulo, quando eu morava em Maresias. Ele falava Tomem. Eu falo isso daí de uma forma carinhosa, pessoal, não me entendam mal. Então nós temos Tomem, um oco. Se ele vai ser acionado ou não é outra história, mas ele está aí. Um Bradesco, daí a gente tem Itube, também um oco. Ombro, cabeça, ombro. Inclusive, quase todo final de ano eu passo lá para dar um abraço nele. Esse ano, eu não sei se é conveniente por causa da Covid. Eu vou perguntar para ele no celular, ó, posso passar para dar um abraço no senhor? Porque tem gente que não gosta, pessoal. Nessa época, né, talvez não... Ou pelo menos dar um alô de longe, não, como é que o senhor tá? Como eu sempre falo, o ser humano está acima de tudo, inclusive do dinheiro. Só que pouca gente concorda com isso no mercado financeiro. Para a maior parte do pessoal do mercado financeiro, o dinheiro é o Deus dessa pessoa, não é o meu. Então eu falo as minhas verdades aqui, ninguém vai ser trader profissional que está entrando agora na bolsa, ninguém vai viver de day trade, de fazer operações de scalping, ninguém vai bater banco, assim, é um negócio, você tenta trabalhar com mini índice, mini dólar, montar uma carteira de ações, né, ter uma segunda renda, construir riqueza ao longo do tempo, isso eu acredito. Agora, fora isso, não. O dinheiro não é o meu Deus, então eu deixo isso sempre bem claro para os alunos. Para mim, o ser humano está acima da grana. Você não pode colocar na bolsa uma grana que ela é dedicada para pagar o convênio médico da sua família, a alimentação, a escola dos seus filhos, mas eu estou desempregado, procuro um emprego. Você não vai substituir seu trabalho na bolsa de valores, de verdade. Então nós temos um oco meio escondido, mas tem também Itaúsa, pelo menos é a minha verdade essa. Eu
Não é uma verdade absoluta, mas é a forma que eu penso com base em 18 anos de experiência. Temos um movimento falso de 40,99 em Sambi. Ontem acionou, hoje está subindo de novo. Mas é aquela história, se ficar abaixo do 40,99, isso daqui pode ser um eixo, marcação de topo duplo. E aí nós teremos Ambev na sequência. Ambev já tem um oco em desenvolvimento. Também um pivô de baixa na perda de 14,29. Tudo bem, está 14,32, mas se voltar a trabalhar abaixo de 14,29, o pivô de baixa tem potencial de trazer o preço aqui até os 13,50, onde está o gap. E aí teremos B3 e SA3, que está operando ali de forma discreta. Não acredito nesse movimento, que ele seja consistente. Ok, tem um ombro, cabeça a ombro invertido aqui, mas se cair 2, 3% de um dia para o outro, volta para os 50. É a minha opinião. Então daqui a pouquinho as bolsas americanas iniciarão os seus negócios. E aí eu termino com as bolsas americanas, terminarei. Vou falar de VVB11. Petro e Vale. VVB11 eu não faria nada, mas se fosse fazer alguma coisa eu venderia. Aí nós teremos Petro 4 e Vale 5 a seguir. Deixa eu abrir o gráfico aí. Petrobras fechou esse gap. A gente vai e apaga. Eu penso que é um repique e vai perder esse fundo aqui. É a minha visão, não acredito na consistência deste repique. Ok? Aí veremos a Vale. Daí eu faço no final o mini índice e as bolsas americanas. Aí nós temos Vale aqui na tela. O Vale vai subindo, né, pessoal? O minério não desce. Né? Ontem... Eu acho que trabalhar com stop abaixo da mínima do dia anterior é importante, só que, por exemplo, quem está posicionado hoje, eu colocaria stop a 79,20, que são 5 centavos abaixo da mínima de hoje. Você vai protegendo a tua operação, acho interessante. E a gente tem esse negócio da ANEEL, né, em relação às tarifas de energia aqui no Brasil. Eu vou fazer estudo de algumas empresas do setor, para ver como é que reagiram aqui. Primeira delas é CPFL. Está caindo após romper um triângulo. Se mergulhar abaixo dessa linha aqui, invalida o padrão, senão o triângulo estaria acionado. Hoje, pelo menos se fechasse assim, deixaria um sinal de topo. Ontem o movimento ele ocorreu com bastante volume. Aí nós temos a Light. Vamos abrir o gráfico. Vamos lá, Cartesiano. Bom, Cartesiano não abre, a gente parte aqui para o Trading View, nosso plano B. A Light, eu até comentei com os alunos na imersão, um movimento estranho, craquelado, mas está caindo, né? Não reagiu bem a... Cartezinha perdeu contato com o servidor. Ali vamos de CEMIG então. CEMIG 4. Reagindo em queda. Também depois de tudo que subiu, né? Trabalharia com stop abaixo da mínima do dia anterior. No caso, eu pegaria isso a partir de hoje. 12,50, colocaria 12,45. Está bem distante da média. Talvez seria saudável um teste dos 11,80. Aqui 11,83, topo anterior. Aí nós temos a Taesa. Aqui é dos craquelados também, sem grande... baixa volatilidade. Falamos de Light, CEMIG, CPFL, Taesa.
Falar de Energisa, né? ENG 11, que é uma ação que as pessoas físicas adoram. Eu vejo aqui uma LTB. Houve um rompimento, está no território delimitado pela LTB. E teoricamente vai passar por um processo corretivo. Hoje, se fechasse assim, haveria um engolfo de baixa. Deixa eu ver se o cartezinho, se eu consigo voltar no mini índice aqui. Consigo. A gente teve a abertura das bolsas americanas. Vamos lá, depois a gente volta aqui. Bom, primeiro S&P. Já está acima dos níveis das últimas sessões. A gente pega o ponto mais alto, 3.644. Se começar a trabalhar abaixo, deve preencher o gap e descer um pouco. Temos o Dow Jones com uma situação parecida, né? Ontem nós falávamos aqui. O Dow Jones, ele nos traz aqui uma possibilidade de uma cunha, né? Que ainda é válido, esse raciocínio. E aí nós temos o índice Nasdaq. O índice Nasdaq, ele está subindo 0,78, marcando novas máximas aqui. O enforcado de ontem invalidado, mas se começar a descer e perder a máxima de ontem, a 12.244, vai entrar pressão vendedora. Eu acho que isso é plenamente possível, se não provável, para hoje. E aí nós temos o EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York. Ela simula mais ou menos ali a ideia do BOVA 11, né? E o EWZ, a gente vê claramente uma movimentação de alta numa região de resistência, aqui em torno de $34. Se for perdida a região 33,73, pode trazer uma pressão vendedora de volta à cena e deixaria um topo duplo com eixo na mínima de ontem aos 33,08. Eu acho que essa é a tendência, a marcação de topos duplos ou de ocos, né, em alguns ativos que nós vimos. Então, falando no mini índice, para a gente encerrar, a gente mostrou o racional no BOVA 11 e no IBOV. Aquele lance de devolver uma boa parte da alta de hoje, que é o cenário que eu aposto. Não seria uma grande surpresa para mim um fechamento lateral até negativo. Por exemplo, no mini índice, aí formar-se-ia, como diria Jânio Quadros, um topo mais baixo que o anterior. O fato de perder 110.715 mostra a presença vendedora. E aí deixaria uma ideia de topo duplo com eixo em 108.830, com alvo mínimo ou no gap, aqui nos 105 mil pontos, eu diria. Já está ocorrendo, né, esse cenário de formação de topo intraday. Aqui o 111.065 foi perdido, deixou uma pinça de topo. Está perdendo a mínima do dia, que era 110.410. E abaixo de 110.410 a tendência é preencher o gap, aqui a 109.635 pelo menos. Ok? Então eu não acredito, por exemplo, eu acredito no fechamento lateral, em leve alta ou leve baixa, hoje não no fechamento positivo. Se eu tivesse que apostar, apostaria no fechamento negativo, mesmo que seja leve. Ok? Essa barra aqui é forte, ela invalida a anterior, pode ser uma barra elefante que de repente traga o preço até os 109 mil pontos, por exemplo. Então é isso, pessoal. Saúde e paz, muito sucesso. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Descrição do vídeo tem uma série de iniciativas gratuitas. Aproveitem. Forte abraço a todos. Valeu!